Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Você consegue imaginar até onde a tecnologia vai? E até que ponto ela será, como já tem sido, fascinante? Até que ponto a gente vai criar um mundo artificial, uma bolha tecnológica à nossa volta, como já acontece na internet, que cria bolhas, mas hoje bolhas absolutamente rudimentares e que interagem com a realidade, né? Mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, como é que vão ser essas bolhas? Com uma tecnologia muito mais evoluída do que a nossa. Isso tudo que a gente está vendo hoje é só um rascunho. A gente olha para hoje a tecnologia, a virtualidade, isso é tudo um esboço, isso é mínimo, é mínimo. Isso é o telejogo dos videogames, lembra do telejogo? Não, antes do Atari, antes do Odyssey, é o telejogo. Daqui a pouco a coisa vai ser muito maior. Muito, isso é irreversível. O meu filho, o teu, os nossos netos e bisnetos e gerações que virão, não tem como, vão viver num mundo assim. E aí, diante desse mundo assim que já está acontecendo, a gente tem alguns caminhos. Ou a gente vai criar opositores ao mundo, né, bolhas, grupos que vão viver tentando impedir isso que não acontecerá, isso é irreversível, na minha opinião, ou gente que saberá lidar com isso. Eu acho isso um pouco mais recomendável, como hoje, né? Como é que a gente lida? Nós, por exemplo, aqui, todos nós, a gente usa tecnologia, a gente está usando uma tecnologia. A gente está aqui conectado por um streaming, por uma rádio online, pelo YouTube, pelo Facebook, redes sociais. Ninguém aqui é abstêmio em relação a isso. Agora, como a gente usa a tecnologia? De que forma a tecnologia está presente no nosso dia? Que tipo de importância ela tem? Qual o significado que nós vamos projetar para a tecnologia que nós usamos? No meu caso, por exemplo, né, eu sou um cara de comunicação e eu estou usando as tecnologias para comunicar. Agora, eu só consigo comunicar nesse meu mundo, isso aqui é meu mundo, a rádio, essas coisas que eu faço. As minhas paisagens interiores, elas só fazem sentido, essa comunicação só faz sentido para mim se for nessa direção. Não faria nenhum sentido para mim, né? Não estou dizendo que seja errado, para mim. Usar isso aqui para banalidades, para ficar aqui falando, olha, vamos agora fazer um comentário aqui sobre o Big Brother, você viu que a fulana ganhou. Tem espaço para isso, né? Que bom que tem gente que faz isso. Porque isso pode entreter, fazer bem. Eu não conseguiria, estou falando de mim, né? Então tudo vai ganhando o significado que nos habita e é aquilo que a gente projeta para o lado de fora, inclusive a tecnologia. Então o mundo que virá pode nos assustar, e calma, né? Porque pensar nesse mundo nos assusta porque nós somos de outro mundo. Pense como seria alguém que morreu nos anos 70, acordar agora e ver o mundo como é. Se assustaria da mesma maneira. Minha mãe conta que quando a minha avó morreu, eu sei lá, eu era bebê, acho que foi 76 ou 8, a minha avó materna. E diz que a minha avó, quando ela, ainda pouco antes de morrer, começaram em São Paulo as escadas rolantes, e ela morria de medo, ela não andava de escada rolante. Aquilo para ela era assustador, era um outro mundo. Como assim uma escada que anda, né? Quando a televisão começou, na década de 50, isso assustou muita gente. Grupos religiosos, inclusive, se manifestavam contra a presença do demônio na casa das pessoas. Eu me lembro, nos anos 90, eu não sei se você se lembra, se você estava lá, mas em São Paulo, nos anos 90, tinha um outdoor, alguns, né, com frases enigmáticas e sem assinatura. Ninguém nunca soube quem era, pelo menos eu nunca soube. Mas uma dessas frases bem forte na marginal do Tietê, ali perto do acesso para 23 de maio, ali, para Tiradentes, dizia, a televisão é a imagem da besta. Você lembra disso, não? A televisão provocava medo, né? Então tudo que é novo pra gente, apesar de nos anos 90 também a televisão nem ser nova mais, mas nos assusta. Então calma, quando eu falo de um mundo daqui 100 anos, de um mundo daqui a 50 anos ou 200 anos, de um mundo de hologramas e de virtualidades e distanciamentos irreversível, o seu julgamento em relação a esse mundo é um julgamento de quem nasceu nos anos 90, 80, 70, 60 ou antes. Então calma, a tua configuração mental, cerebral, as tuas ideias, os teus julgamentos são construídos nesse tempo. Você não é uma pessoa pronta para viver no mundo de 100 anos adiante.
O mundo de 100 anos adiante será um mundo para pessoas que nascerão próximos disso. A gente sempre se acomoda com o mundo que existia enquanto nós nascemos e sempre se assusta com tudo que veio depois. Normal. Sempre foi assim, né? Você deve se lembrar de exemplos de pessoas que você conhece que talvez no primeiro contato com a internet, como assim? Aparece um chat do UOL, lembra? Alguém responde ali, como alguém responde? Só pode ser coisa de Satanás. Deve ter. Então a gente é assim. Então esse mundo que virá, né, eu não sei, porque eu também sou desse tempo. Eu não sei exatamente como ele repercutirá dentro da gente, mas já que é irreversível, já que essa é a tendência, já que provavelmente acontecerá, e aí retomando para aquilo que eu falava lá mais cedo sobre as revoluções que são pontuadas por micromovimentos, vamos tentar naquele tempo preparar a partir dos nossos filhos, que depois prepararão nossos netos e os bisnetos e assim por diante, sementes de consciência humana, de empatia, de simplicidade, de entendimento que mesmo naquele tempo de alta evolução, de alta tecnologia, física quântica será algo obsoleto, né? Toda a ciência será obsoleta, sempre. A ciência sempre está caminhando para a obsolescência, sempre. Felizmente, porque ela vai se renovando. Então, essa ciência de hoje será algo totalmente obsoleto. É possível que a gente evolua demais na descoberta do que é o espaço. Quem sabe chegaremos a um ponto, como nesse filme que eu descrevi, Os Substitutos, e tantos outros, né? O Black Mirror tem uns episódios muito legais. Tem um que eu acho mais legal, chama San Junipero, de possibilidades de transferência de consciência. É possível que a gente chegue a esse ponto, é possível que se entenda como é que eu transfiro a consciência e quem sabe crie-se nesse tempo corpos como substitutos, onde eu não preciso morrer. Não haverá doença, como hoje há menos doenças do que havia 100 anos, por exemplo. Se a gente descobrir uma forma de transferir a consciência desse corpo para um corpo projetado, hoje não temos tecnologia para esse novo corpo, mas quem sabe daqui a 100 anos, ou 200 anos, ou 300 anos, quem sabe, não haverá mais morte. Mas se não houver mais morte, deverá haver espaço para que os imortais habitem. A Terra não vai ser capaz. E quem sabe nesse novo movimento a gente comece a colonizar o espaço. Quem sabe um dia a Terra seja destruída, porque tudo caminha para a entropia, né? Para o fim, tudo que existe um dia terminará. Mas os seres humanos descubram e criem colônias em planetas, jeitos de viver nos planetas, essa busca que hoje nós investimos tanta grana de vida fora da Terra a descobrir os planetas, é uma tentativa disso, é um começo disso, é um esboço disso. E daqui a 1000 anos, né? Como é que serão os corpos daqui a 1000 anos? Provavelmente serão diferentes. Até porque você sabe que a evolução as pessoas não têm cabelo. Os carecas são o futuro da humanidade? Eu estou brincando, é só uma provocação. Mas vai saber, né? Como é que vai ser a nossa pele? Como é que vai ser a nossa linguagem? Já está diminuindo a linguagem. A linguagem de hoje é diferente da linguagem de antes. É mais pobre, é mais curta, é mais estreita. Será que a gente vai se comunicar só por grunhidos ou nesse movimento de descoberta do que é a consciência, a gente entenda o que é o cérebro e desenvolva uma comunicação telepática? Isso é científico, é possível, existe. Aliás, hoje já existem recursos e meios, existem brinquedos que você acopla no cérebro, você consegue movimentar o brinquedo. O cérebro são ondas elétricas, né? Hoje nós não temos a tecnologia de decodificar essa linguagem elétrica que o cérebro projeta em forma de pensamentos e traduzir, pelo menos não uma tecnologia popular, até tem. Mas talvez seja. Talvez a gente lide uns com os outros lendo. E hoje essa separação que a gente faz de tecnologia e de gente, eu uso a internet, ou o mundo virtual, o mundo real, estamos presos no mundo virtual e temos que manter o mundo humano, talvez esse seja um papo velho. Não haverá mais diferença entre virtualidade e realidade. E aí chegará num tempo onde não haverá mais diferença entre virtualidade e realidade, que a gente não vai saber o que é uma coisa e o que é outra, porque tudo será uma coisa só. E diante disso eu vou poder dizer que é uma mentira? Não.
Porque até que ponto hoje nós também não estamos, de alguma forma, misturando as coisas. Quando a gente, por exemplo, né, vê os robôs na internet, está brigando com eles, e a gente está lidando com o mundo virtual, pensando ser o real. E a partir da forma como a gente é direcionado nesse mundo virtual, por exemplo, a gente vota, a gente compra, a gente vive. Até que ponto já está virando uma coisa só? Isso não assusta. Só que não vai ser você, né? Você que nasceu nos anos 90, 80, 70, 60, 50, 40, não vai ser você, né? Vai ser um outro povo, uma outra geração, uma outra sociedade, uma outra história. O que vai ser espiritualidade? Agora, pessoalmente, eu acredito que esse mundo maluco, pelo menos nessa perspectiva precária que nós, como bichos rudimentares, ainda vivemos, e naquilo que a gente considera ciência, é precário ainda. Nesse mundo onde ainda existe a morte, nesse mundo onde a consciência ainda é um mistério, nesse mundo onde a espiritualidade ainda é muito ligada à religião. Você não tem religião, você é ateu, né? Onde a religião se apropriou daquilo que não é dela, né? Porque a espiritualidade é o que não tem linguagem, a espiritualidade é o que transborda, espiritualidade se projeta até em descrença, espiritualidade é outra coisa. Se deu nome, e mesmo que não seja necessariamente uma religião, sociedade da espiritualidade livre, já virou, já virou. Né? Se eu tentei me apropriar daquilo, botar um nome, um rótulo, uma definição, né? Já entrou no copo, deixou de ser. Então, numa sociedade que vive assim hoje, diante de um mundo amedrontador, como é que a gente pode, de alguma forma, plantar as nossas sementes? Porque é disso que se trata também. Se por um lado, hoje nós estamos aqui discutindo ideias, né, pensando na realidade, pensando no mundo e tentando aplicá-las no nosso dia a dia, claro, né, que bom. Mas por outro lado, nós também estamos aqui alimentando esses espaços. Todos nós, estou falando aqui na rádio, na internet, não é isso. Na nossa vida, eu, você e cada um de nós. Porque se nós chegamos a esse ponto hoje, e se esse ponto de hoje nos possibilita vislumbrar um futuro, em parte como esse que eu estou descrevendo aqui, é porque antes da gente, passos, para o bem ou para o mal, conscientes ou não, de qualquer forma, passos foram dados, né? E onde nós estamos hoje, a tecnologia que a gente experimenta, a linguagem que a gente usa, as ideias que a gente tem, a religião, a vida, as famílias, a virtualidade, a sociedade, é só reflexo disso. Mas é uma passagem. Nós não chegamos numa definição. Por isso eu vivo insistindo, né? Ninguém sabe a verdade. A verdade de 2019 é absolutamente diferente da verdade de 1912. E se esse vídeo que vai ficar, não sei até quando, um dia o YouTube acaba, um dia o Facebook acaba, como na poesia do Fernando Pessoa, tabacaria, um dia uma coisa dá lugar a outra e a outra e a outra, e um dia lá adiante alguém fará algo parecido com o que estamos fazendo hoje, mas com outro nome, com outra configuração, com outra linguagem, com outra tecnologia, até que tudo acabe também e talvez em algum outro canto do universo. Algo parecido com o que nós chamamos de gente. Faça algo parecido com o que nós fazemos aqui. E talvez as mensagens que chegam pela manhã numa outra linguagem, com outro nome, num outro formato, com outros seres, em outro canto do universo. Continue, de alguma forma, aquilo que nós hoje estamos fazendo aqui, que por sua vez já foi feito antes por outros e outros e outros e outros e outros. Havia mensagens que chegam pela manhã no tempo das cavernas. Havia mensagens que chegam pela manhã no tempo dos gregos, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo da Primeira Guerra, no tempo da Segunda Guerra, mas não havia tecnologia. E não havia eu, e não havia você. Eram outros, usando outras linguagens, outros jeitos. Mas para expressar um mesmo sentimento, uma mesma essência, e eu acho que essa não muda. Esse outro mundo que nós vamos viver, nós não, né? Nós talvez, obviamente, viveremos se continuarmos vivos, porque nunca se sabe, né?
no mundo de muitas revoluções tecnológicas. Pô, eu tenho 44 anos e eu me sinto bem desatualizado em um monte de aspectos, um monte. Eu fico pensando quando tiver 50, 60, 70, eu vejo as pessoas mais idosas perdidas, né? Será assim com a gente também. Claro, o mundo nos atropelará. Não tenho dúvida, eu sei que em algum momento eu vou ser um velhinho que, filho, o neto me ajuda, né? É claro, claro, né? A gente é assim. Mas eu quero ser um velhinho sábio. E ser um velhinho sábio não implica em conhecer todas as tecnologias, porque elas continuarão. Não implica em saber todas as técnicas, as teorias, os códigos, os algoritmos, todo o processo de evolução da vida, da sociedade. Poxa, se eu conseguir desenvolver essa percepção enquanto eu envelheço, já será bom. Mas que ela não seja maior do que algo que, na minha opinião, não muda, que é o que nós somos essencialmente. Você pode me questionar, mas será que daqui a 500 anos ou 1000 a nossa essência não mude? Eu não tenho dúvidas de que mudará na expressão, né? Não tenho dúvidas. Eu acho que em poucos anos a gente não vai ter mais essa construção milenar que resiste há milênios chamada religião. Não assim. A gente já está vendo uma grande modificação nesse sentido. Não tenho dúvidas que daqui a pouco tempo, eu acho que isso nós ainda veremos, essa instituição chamada política representativa não será mais como é. Sem dúvida. O que será, eu não sei, né? Eu já estou vendo, e você também, a gente falou um pouco sobre isso aqui, isso que nós chamamos de trabalho. Desde a Revolução Industrial até hoje, né, no tempo onde, aliás, no tempo que eu nasci, quando eu nasci, o sonho dos pais e mães era que um filho passasse num concurso público para ser funcionário do Banco do Brasil, por exemplo, né? Se formasse, tivesse um diploma, lhe dar segurança, meu filho. Por mais que ainda hoje tenha gente que pensa assim, nós sabemos que não, né? Você não conhece, ou talvez é você mesmo, que tenha se formado e o seu diploma não serviu para nada, você foi fazer outra coisa. O mundo não é mais assim, né? O mundo está mudando, o mundo está gerando um monte de insegurança. Eu comecei esse papo falando sobre as profissões que estão mudando, estão deixando de ser, outras estão vindo, então o mundo continua assim, mas a ciência continua a mesma. Eu comecei essa conversa falando sobre, num mundo de transformações, num mundo imprevisível, é a humanidade que nos salvará. Como é que será daqui 1000 anos? Eu não sei. Não tenho nenhuma ideia de como vai ser daqui a 10 anos. Mas eu continuo enxergando isso. É a essência que nos torna melhores, inclusive no uso das tecnologias que virão, inclusive no uso das novas propostas e dilemas e paradoxos que o mundo se encontrará, sem dúvida alguma, porque esse é outro fenômeno. Quanto mais respostas nós vamos dando, e daremos ainda muitas respostas, coisas que hoje a gente considera sobrenatural, não pode se responder, enfim, muitas dessas serão respondidas. Como há 1000 anos tinha um monte de eventos que hoje nós achamos banais, naturais, que eram sobrenaturais, né? Só que novas respostas trazem outras perguntas. Novas respostas trazem paradoxos, muitas vezes, dilemas, tantas outras. E a gente continuará, e continuará, e continuará. E por mais que nenhum de nós saibamos o que será daqui a séculos, milênios, e se será, porque eu falei agora há pouco, também há a possibilidade de um meteoro cair. Eu sei, eu estou sendo meio trágico aqui, mas na reflexão isso cabe, né? Nas possibilidades, enfim. Precisa ser um meteoro, pode ser a própria ganância humana, pode ser a própria destruição do planeta, do ambiente, pode ser um monte de coisas, a nossa pressa em implementar tecnologias e riquezas, né? A nossa fixação pela prosperidade, pelo lucro, não projetada só nos grandes capitais e conglomerados, mas para que isso se mantenha disseminada nas nossas pequenas mentes, que vivem para ganhar dinheiro, que acham que isso é um valor legal. Ganhar dinheiro é bom, mas não como valor de vida, né? A gente escolhe nossos trabalhos
pensando só nisso, né? Como se só isso fosse importante. A gente deixa de fazer aquilo para que somos configurados, a nossa vocação, né? A gente acredita que, não, você tem que fazer, vai para o Banco do Brasil, vai fazer o concurso, vai não sei o quê, e a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo. Então que a gente não perca essa dimensão humana. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje como grande revolução, em muitos aspectos, ainda está aberta, né? E por mais que o mundo evolua como a gente estava prevendo aqui, ou não, né, que uma tragédia, como há pouco eu disse, sobrevenha por alguma razão sobre a humanidade, toda essa utopia tecnológica Huxleyana, né, do admirável mundo novo, não se concretize, será uma outra realidade difícil também, no mundo que talvez tenha que lidar de forma abrupta com a interrupção de toda a sua escala evolucionária, tecnológica, isso pode acontecer, né? E aí? Esse é o outro lado da moeda. Você viveria sem tecnologia? Como é que seriam as relações sem a internet, por exemplo? E se nós voltarmos a um mundo pré-energia elétrica, por alguma razão? A maioria das pessoas que existiram na Terra antes de nós viveram assim. E viveram. No tempo dos filósofos, dos reis, dos impérios, né? A história olha para aquele tempo, era assim, era assim. Os grandes reis e milionários, enfim, eram mais pobres, pelo menos em relação aos recursos, né? De vida melhor, de vida com algum tipo de conforto do que os pobres de hoje. Os reis viviam sem ar-condicionado, os reis viviam sem chuveiro quente, sem luz elétrica, né? Sem celular, sem internet, sem WhatsApp. Então, se acontecer de novo, e se a gente tiver que recuperar essa ancestralidade nossa, também é uma possibilidade. E da mesma maneira, o que vai nos salvar? Se os homens não contarem mais com o recurso do dinheiro, dos bancos, se tudo entrar em colapso, você tem alguma segurança de que jamais acontecerá? Eu não tenho. E se entrar? E aí? Como é que vai ser? Né? Você está pronto? O que vai contar nesse mundo onde, ao contrário da tecnologia, do possível mundo do futuro, será a ancestralidade, a animalidade, os instintos? Não serão hologramas, mas serão instintos que nos dominarão. Onde as pessoas tentarão se colocar sobre a outra em busca da sobrevivência, como já foi durante algum tempo e durante muito tempo. Os seres humanos viveram durante muito tempo assim, a maior parte do tempo. Como é que vai ser? As sementes que eu estou propondo que a gente coloque para as gerações que virão devem contemplar, na minha opinião, esse entendimento de que seja um mundo de evolução tecnológica, que seja um mundo de involução de recursos, né? O que nos salvará é a nossa humanidade, a nossa possibilidade de se colocar no lugar do outro e, principalmente, né, de enxergar a verdade naquilo que simplifica. A verdade é o que transborda. A verdade é o que eu não apreendo e dou nomes e rótulos e sistemas e códigos. Isso pode me apontar para uma direção. Mas se no mundo evoluído tecnologicamente, ou no mundo que regrediu e nos trouxe de volta aos instintos, eu projetar esse olhar cotidiano, ordinário e simples, é possível, porque nada é certo, mas é possível que então a gente encontre, de um lado ou de outro, uma solução. Então vamos tentar implementar isso hoje. Tá bom? Saia do senso comum. Rádio Inverso.